Começa agora o programa Café Filosófico. Apresentação: Pastor Sidney Gomes e Diácono Renan Moreira. Graça e paz a todos os irmãos que nos acompanham nesse momento. Bom dia! Está começando mais um programa Café Filosófico nessa manhã de quarta-feira. E mais uma vez nós estamos aqui reunidos para falar a respeito de temas que são simples do nosso dia a dia, no entanto, extremamente profundos. Esse que vos fala é o diácono Renan Moreira e o tema de hoje será: política e religião se misturam? Qual é a sua opinião a respeito desse tema? Mas antes de iniciarmos aqui a nossa conversa, eu gostaria de chamar o meu companheiro de todos os programas, Pastor Sidney Gomes. Bom dia a todos. Hoje vai ser um tema muito bacana, porque a política está aí, as eleições estão aí, e hoje a gente vai falar a respeito e você vai se surpreender com o que vai ser dito hoje nesse programa. Acredito, você não pode perder, vai ser bênção demais para a sua vida. E você pode ter uma visão totalmente diferente do que você pensa em política. Vem com a gente até o final. Com certeza, um tema extremamente importante e extremamente polêmico também. Mas antes de iniciarmos a nossa conversa, eu também gostaria de chamar o meu convidado dessa manhã, Apóstolo Marcos Motolo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão presenciando nesse podcast Café Filosófico. Que Deus venha acrescentar bênção, sabedoria, toda sorte, aleluia, de bênção sobre a sua vida. Será um programa polêmico, porém, que irá agregar muito a nossas vidas, em nome de Jesus. Exatamente, Apóstolo Marcos Montoro, é um prazer conhecê-lo, meu irmão. E para iniciar essa conversa, eu gostaria de fazer aqui uma pequena introdução a respeito. Política e religião se misturam? Bem, quando nós falamos a respeito de política, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, pelo menos nós que somos brasileiros, infelizmente, é a corrupção. Quando uma pessoa ouve falar sobre a política, o que vem na sua cabeça quando você ouve essa palavra? Eu tenho certeza que a maioria das pessoas pensam em lavagem de dinheiro, pensam em mentira, pensam em falsas promessas, pensam em toda a sujeira que envolve esse campo no nosso país. Só que quando fala sobre religião, o que você pensa a respeito? Muitos têm o mesmo pensamento. Da mesma forma em que a política se corrompeu, muitos dizem que a religião também está corrompida. Então, essa pergunta ela é extremamente necessária e profunda. Será que a política e a religião elas devem caminhar juntas? Elas caminham juntas? Elas se misturam? A política faz parte da religião ou a religião faz parte da política? A primeira coisa que eu gostaria de pedir para você que está nos ouvindo nesse momento é que deixemos de lado as crenças limitantes. Deixemos de lado o preconceito a respeito destas palavras e que venhamos abrir a nossa mente
para aquilo que está escrito e para aquilo que Deus está disposto a nos ensinar. Agora eu gostaria de ouvir a opinião aí do meu amigo pastor Sidney Gomes. Esse é um assunto que acredito que todos os cristãos, todos os evangélicos, é um tema para que todos pensam a respeito, né? Porque vai ter cristão que vai dizer que não combina religião e política, né? Alguns vai colocar totalmente a política como, que nem o Renan disse, só é roubalheira, só coisa ruim, né? Mas a política tem a ver alguma coisa com relação à religião? Será se a gente pode trazer a política para dentro das igrejas aí? Como tem que ser a política, ou qual é a política saudável dentro da religião, né? E o que você acha a respeito disso? Eu quero pedir para você que está nos ouvindo que coloquem aí os seus comentários, coloquem aí a sua ideia com relação ao que vamos falar hoje aqui, né? Não quero que você só assista esse programa e fica quietinho aí só ouvindo, não, pelo contrário, quero que você entre no comentário, fala alguma coisa, diz aí se está certo, se é errado, qual a sua opinião dentro desse tema aí, e vai ser muito bacana. A sua participação pode ajudar outras pessoas a pensar melhor a respeito sobre religião e política. Exatamente, pastor Sidney Gomes. E agora eu gostaria de fazer essa pergunta para o nosso apóstolo Motolo. Apóstolo Motolo, política e religião se misturam? E agora? Será que se mistura? Política, religião, crença, atitudes, leis. Eu quero pôr uma pitadinha de sal nesse programa para você refletir. Também pode pesquisar aí também enquanto está tendo esse podcast, Café Filosófico. Existiu um grande homem de Deus. Para mim foi o maior missionário que existiu na face da terra nos últimos 500 anos. O seu nome, evangelista Billy Graham. Billy Graham, ele foi um dos homens de maior referência na área missionária, na área evangelística. No entanto, ele era conselheiro do presidente da República dos Estados Unidos. Billy Graham, ele ajudou muito a introduzir a ação social, uma melhoria para o país, acrescentando fé no meio dos políticos e política no meio da fé para ação social. E Billy Graham, ele conseguiu não se corromper no meio dos grandes da política. Todavia, ele conseguiu utilizar a política a serviço da obra de Deus. Hoje ele partiu para o Senhor, mas ele deixou um legado. Existe a instituição Billy Graham, que ajuda o mundo inteiro em obra social, em ação social. Os seus filhos e netos participam continuamente de todas as ação social no mundo inteiro, por conta de uma visão que Deus lhe deu na parte da política. E vamos falar também no decorrer do assunto sobre outros políticos, por exemplo, José. José foi um grande governador. Nós podemos falar também sobre Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, que participaram do legado do rei Nabucodonosor, entre muitos outros. Mas agora eu quero que você reflita. Seria bom que a política mudasse a serviço do reino de Deus? Houve também reis que não eram cristãos e ajudou também os cristãos na sua ação. Por exemplo, o rei Artaxerxes,
que ele conduziu Neemias na reconstrução do templo, pagando todos os gastos necessários para que o templo fosse reconstruído, para que a cidade fosse reconstruída. 300 metros de muro em Jerusalém Velha havia sido derrubado através dos saqueadores. Neemias, conduzido pelo rei e com investimento do rei, da política da época, conseguiu reconstruir os muros e trazer autoridade e autonomia sobre o povo de Israel que estava perdido e desgarrado, sem ter aonde habitar. E aí, mudou de ideia? Política pode ser introduzida muito bem no meio do reino dos céus, no meio da igreja. A igreja pode conduzir muito bem a política a serviço da ação social dos menos favorecidos. E aí, Renan? Exatamente, apóstolo Marcos Motolo. É muito interessante nós pararmos para pensar sobre essa questão da política, porque apesar das pessoas enxergar a política como algo ruim, pelo menos na nossa cultura, onde nós estamos inseridos, é meio que seria um mal necessário. Porque é necessário que venhamos admitir que sem a política, nada funciona. Sem o governo, nada funciona. Sem a administração, nada acontece. E isso é um princípio bíblico. Porque quando Deus ele terminou toda a criação e no sexto dia ele fez o homem, olha quais são as primeiras palavras de Deus para o ser humano. Governa a terra. É Gênesis capítulo 1, versículo 28, diz assim: Então Deus os abençoou e disse: Sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Glória a Deus. A criação de Deus é perfeita. Tudo era perfeito. E quando Deus ele fez o homem, ele disse: governe. Eu quero que você domine sobre toda a criação. É necessário que exista alguém, é necessário que exista algo que administre aquilo que Deus fez, aquilo que Deus formou, aquilo que Deus criou. A Bíblia diz que Deus ele plantou um jardim no Éden, colocou o homem no Éden e disse: você vai cultivar, você vai cuidar, você vai guardar. Aqui inicia o governo. O homem ele tinha que dar nomes a todos os animais. Eu não sei se você sabia disso, mas quando Moisés escreveu esse livro, na cultura da época, dar nome a alguém ou dar nome a alguma coisa é você exercer autoridade sobre aquilo, sobre ela. Então, o que o Senhor concedeu para o homem foi autoridade. O homem possui a autoridade para governar, a autoridade para administrar. Então, existe algo que Deus criou, ou que Deus formou, que é ruim, que é negativo? Então, por que o governo ou a política, que é um princípio dado por Deus, nós enxergamos como algo que não presta, algo ruim, algo que não vem do Altíssimo, quando na verdade, desde o princípio,
ele nos concedeu isso. O homem, ele tem autoridade, ele tem poder e ele deve administrar a criação de Deus. Então a política, por incrível que pareça, não é uma invenção humana. O governo não é uma invenção humana. A administração de tudo aquilo que Deus fez não é algo que o homem decidiu inventar da noite para o dia, não. Mas é um princípio bíblico. Governe sobre toda a criação. Pastor Sidney Gomes. É muito interessante. E a política, ela está atrelada em tudo na nossa vida hoje. Em tudo que podemos fazer, a gente cria uma política. Se a gente quer adquirir alguma coisa, se a gente quer articular com alguma situação. E a política está relacionada no relacionamento entre pessoas também. Né? E como o Renan disse a respeito, que foi algo constituído lá no início, a formação, na criação, precisamos ter um olhar totalmente diferente com relação à política. Né? Não é só criticar ou apontar, é necessário a política, a gente trazer para as nossas vidas, para a gente fazer, porém, entretanto, não é uma política corrupta, não deve ser uma política corrupta ou que leva só os desejos pessoais, não. Pelo contrário, o que Cristo nos ensina com relação a esse governo, né? Que nós governamos os nossos lares, nós governamos nossos amigos dentro de alguma situação, e o que Jesus ensina é que a gente, em outras palavras, né, governe o próximo, favorecendo ele dentro do bem, não pelo mal. Devemos amar o próximo como a nós mesmos. E agora, e ainda ele vai levar um pouco mais a fundo, que ele vai ame o seu inimigo. Meu Deus. Né? Olha que política que você não traz bem nenhum para você, assim, entre aspas, né? Como ser humano. E hoje em dia, algumas políticas estão relacionadas de você trazer bens a você mesmo, ao bem próprio. Ao bem próprio. Então devemos pensar nessa situação. Aristóteles, ele vai falar que a política é a ciência do bem comum. Verdade. Né? Democracia. Exatamente. Aristóteles. Então, a política saudável é exatamente aquela onde vai trazer um bem comum a todos. Não é visando só a mim, mas é um bem comum e a todos. Né? Essa seria uma política saudável. E na minha concepção, é lógico que a política ela anda junto com a religião desde suas histórias, desde o início. Né? Como o Renan disse, é um princípio, e a gente precisa se inclinar para isso. Né? A gente vê corrupções, isso é claro, né? Isso é claro. Mas eu queria deixar aí entre linhas para vocês pensarem a respeito, porque existem dentro das igrejas uma política
uma política ruim? O que você acha? Você acha que de repente existe? Queria que vocês deixassem nos comentários aí, né? E pode ter ou pode não ter, na minha concepção, dependendo da política, se for uma política levada ao verdadeiro evangelho, a salvação de Cristo é saudável. É saudável, né? Agora, quando se fala em corrupção, aí é complicado. É onde a gente temos que parar para pensar. Quem está levando, os benefícios, quem está levando os bens, quem está sendo mais beneficiado dentro da política, né? Isso é de se pensar. É a religião, é a política, é a igreja, é os líderes. O que você acha? Então, precisamos pensar muito nisso. Precisamos pensar muito nessas questões. Vai ter as eleições aí, acredito que você já tem um candidato pré aí na sua mente para fazer, mas precisa pensar bem. Precisa pensar bem, porque quem vai estar lá vai estar te representando. Quem vai estar lá vai estar te representando. E alguém para te representar, você precisa se inclinar para ver quais são as propostas, o que é bom. Então, pensa nisso. Com toda certeza, meus irmãos. Então, não deixe de deixar aí o seu comentário a respeito. Esse tema é um tema que exige a sua opinião, assim como a nossa. E agora eu gostaria de ouvir aqui o comentário do nosso convidado, apóstolo Montulo. Amém. Vou colocar mais uma pitada de sal nesse tópico desse café. A Bíblia fala sobre 3 governos. O governo humano, o governo do anticristo e o governo de Cristo. O governo humano é o governo que nós estamos vivendo até o dia de hoje. Depois do arrebatamento da igreja, na grande tribulação, vai reinar o governo do anticristo, que ele vai fazer uma falsa paz, vai aprisionar toda a população, aquele que tiver o número da besta vai conseguir comprar, vender e se alimentar, os que não tiverem não. E depois disso, o governo de Cristo irá ser tramitado após a segunda arrebatamento da igreja. Então, quando Jesus ele veio aos 30 anos de idade para ministrar o seu ministério, havia 2 governos que reinavam em Israel. O governo judeu e o governo romano. Quando Jesus ele vem para exercer o verdadeiro governo. Qual era o verdadeiro governo? Todos repartiam tudo que tinham, e ninguém ficava sem comer. Então, alguns traziam o pão e o peixe, Jesus multiplicava, todos se saciavam e ninguém comia mais do que o outro. Jesus falou assim: agora vocês vão fazer discípulos, sai de 2 em 2, leva 2 mudas de roupa e 2 pedaços de pão. Quando encontrar alguém no meio do caminho que não tenha, reparte, e ambos passarão a ter. Então o governo de Jesus é o governo de que todo mundo ficasse no mesmo nível. Não que as pessoas acumulassem tesouros. Agora o mau governo está relatado ali em Lucas 18, versículo 21. Lá havia um príncipe que fazia parte do governo ali, que a sua família era a família de governadores. Então ele chega até Jesus e fala: Jesus, o que eu tenho que fazer ainda para herdar o reino dos céus? Jesus fala assim: vai, vende tudo que você tem, não acumula tesouro na terra, reparte aos pobres, depois vem, segue-me e terá um tesouro no reino do céu. Aquele jovem ele não quis essa condição, essa política de Jesus. Por quê? Porque ele estava sendo favorecido pelos bens maiores que estavam sobre ele. Eles tiravam dos pobres e acumulavam tesouros. Então, a verdadeira política que nós gostaríamos que acontecesse no Brasil e no mundo é a política da ação social, né? Porque poucas pessoas têm tanto dinheiro e muitas pessoas passando fome? Por que se constrói tantos apartamentos
e sempre tem morador de rua? Por que as pessoas pagam plano de saúde caríssimos e aqueles que têm menos poder aquisitivo não podem usufruir? Então a política verdadeira que Jesus gostaria que tivesse aqui na Terra era a política que todos fossem igual. Quando Judas foi trair Jesus por causa da política também, entendeu? Ele falou assim, ó, eu vou ter que beijar no rosto do que vocês vão saber que vai ser preso por causa da política que está interferindo na política dos homens, na romana e na política dos judeus. Então, para que os soldados fossem distinguir, fosse saber quem era Jesus, Judas tinha que dar um beijo no rosto. E por que Judas tinha que dar um beijo no rosto? Porque Jesus se vestia igual os apóstolos. Renan. Nossa, é extremamente profundo, hein? Eu nunca tinha parado para pensar por esse lado. Eu achava... Não, claro, também tem a ver, né? Que Judas, ele beijou Jesus por causa que estava escuro, né? Então ele tinha que dar um sinal para aqueles que vieram pegá-lo, né? Que era de madrugada. Sim. Mas para pensar realmente, né? Porque se Jesus ele tivesse ali uma roupa diferente, sei lá, uma faixa, algo que chamasse mais a atenção, talvez o beijo não seria necessário. Não seria necessário, que já tinha como identificar. Então, exatamente. Então Jesus ele vivia essa igualdade não só em palavras, mas na prática do seu dia a dia. Eu gostaria aqui de ler um texto em Lucas 17, versículo 28, que diz assim: certo dia os fariseus perguntaram a Jesus, quando virá o reino de Deus? Olha aí. Jesus respondeu, o reino de Deus não é detectado por sinais visíveis. Olha aí. Não se poderá dizer está aqui ou está ali, pois o reino de Deus já está entre vocês. Em outras traduções diz, o reino de Deus está dentro de vocês. É muito interessante nós pararmos para pensar a respeito dessa questão do reino de Deus. Por quê? O que é um reino? Vamos até esquecer essa questão de reino de Deus. Vamos focar o que é um reino. O reino é uma monarquia. É um homem que governa e todos os outros são súditos. Todos obedecem a um único comando de um único homem. Nós conseguimos observar claramente isso nas escrituras e também na história secular, que o governo inicial da nossa humanidade, o início da política, começou com a monarquia. E quando Jesus ele disse que o reino de Deus está dentro de vós, ele está dizendo que o reino de Deus inicia na mente, dentro do coração. Ou seja, Deus é aquele que comanda. Deus é aquele que manda. Deus é aquele que ordena. E nós somos os súditos. Então, haverá um governo que permanecerá para sempre. Glória a Deus. Isso é uma promessa de Deus. Deus ele disse que um descendente do rei Davi se assentará no trono e governará para todo o sempre. Aleluia. Ou seja, o governo Eterno. ele está presente no início, como eu mostrei para vocês, e ele estará presente no final. Então, como pode uma pessoa que lê a Escritura ser contra o governo? Ser contra a administração? Ser contra um reinado? Nós temos exemplos
de bons reinados e maus reinados. Como disse o apóstolo, o que Jesus ele pregava, assim como João Batista, ele disse: aquele que possuir 2 túnicas, agasalhe quem nenhuma possui. Mas a pergunta que eu faço é: qual de nós praticamos isso? Temos feito isso. Qual é o homem que tem seguido esse princípio? Então, na verdade, não é o político em si que é corrupto. Não é o país. Não é o governador. O maior corrupto, os maiores, somos nós mesmos. A minha corrupção, a sua corrupção, a falta de empatia, a falta de amor ao próximo, como disse o pastor Sidney. Então, na verdade, esse reino, ele está para chegar. O reino há de vir. O reino está entre vocês. Então, antes de buscarmos a mudança no governador, no presidente, no prefeito, é necessário que mudemos a nós mesmos, porque o reino de Deus está dentro de você. Pastor Sidney Gomes. Glória a Deus. Queria trazer também algo para a gente pensar, porque antigamente nas igrejas era um pouco mais rígido com relação à política dentro da igreja. Não tinha pastor, candidatos, não tinha pregadores, não tinha nada disso. Não tinha nada disso. Eles eram mais... E hoje não. Hoje está um pouco mais comum. Sim. E a ideia que a gente vê, ou para onde está pendendo toda essa política agora que está saindo agora só do Estado, entrando para as igrejas. Sim. Os pastores hoje tá mais claro, tá trazendo os políticos para os seus púlpitos. Sim. Né? Ou o próprio pastor que é político já faz a política em seus cultos normais para defender a sua posição com relação a isso. Interesse próprio. Interesse próprio. Então, hoje está mais comum. E se a gente for olhar para uma crescente, porque né, a ideia não é ir e ver que está errado parar. Se fosse isso, era maravilha. Vai continuar. Pelo contrário. Agora, qual que é a ideia? De continuar, melhorar, aperfeiçoar, colocar todo mundo e levar para esse lado. Né? E que eu, na minha opinião, não acho legal. Não acho legal. E aí vem literalmente a ideia do santo com o profano. Né? Eu vejo a igreja, ela tem sim que pensar na política. A igreja ou os líderes precisa orientar os seus membros com relação à política fora do culto da igreja. Fora do culto. Que culto, para mim, é uma conexão que você tem direto com Deus, direto com o divino. E que isso não pode ter interferência humana, Sim. nem interesses humanos. Pelo contrário, é o culto de adoração a Deus, é a entrega, é o culto que você vai entregar para Deus. Né? Então, a igreja, sim, ela
precisa ser orientada politicamente, né? Porém fora do culto. Em uma reunião separado, em um dia específico só para aquilo, né? Bacana. É essa a ideia. Eu acredito que seria uma política saudável e todos os pastores políticos com relação a isso, tudo bem, maravilha. Eu não sou contra um pastor pender para política ou para ser vereador, nada disso. Desde quando ele não se corrompa. Sim. Desde quando se corrompe. Eu acho um pouco difícil não se corromper. Eu acho. Mas a Bíblia fala que todos erraram. Você não vai ser santo e perfeito em canto nenhum. Em canto nenhum. Nem dentro da política e nem fora da política. Eu penso assim. Porém, precisa pensar bem nisso. Precisa os líderes pegar suas ovelhas, em que vão... Algumas igrejas já ouvi alguns... em alguns debates, alguns outros pastores, que eles deixam aberto. Eles não entram na política, mas fica aberto, vote para quem você quiser. Você é político, vai ficar aí sentado aí no seu banco, não vai participar. Sim. Enfim, cada pastor vai articular de uma forma. Porém, o líder, como ele é responsável de alguma forma pelas ovelhas, pode deixar aberto. Também eu acho legal, pode deixar aberto. Você tem a sua opinião, não interferir na opinião, mas ele também deveria, como líder, colocar a posição dele. A minha posição é essa, e quem quiser, fique aberto aí para você ter a sua livre opinião. Sua livre opinião dentro da política. Exatamente. Eu tenho uma opinião muito, muito forte a respeito desse assunto, mas antes de eu dar a minha opinião, eu gostaria de ouvir aqui mais uma vez o comentário do nosso convidado, Apóstolo Montolo. Verdadeiramente é correto isso, né? Tem um provérbio secular que diz: muda o homem de posição, que ele mudará de opinião. Então uma pessoa, é incrível como uma pessoa chega do nada lá de baixo e fala: olha, se eu ser presidente da república eu vou fazer diferente, se eu ser governador vai mudar, se eu ser prefeito eu vou fazer diferente de todo mundo que faça, se eu ser vereador vai ser diferente, e você vê que a pessoa é eleita e ela não faz diferente. Agora, de todos os candidatos que já passaram pelo Brasil, presidente, governador, vereador, tem um prefeito que, eu não vou falar o nome dele aqui, mas eu gostaria que você pesquisasse. Que esse, para mim, foi o maior prefeito de todos os tempos do mundo inteiro. E ele é daqui do Brasil. Ele, após ser eleito, ele passou 4 anos pintando a cidade e colocando plantas. Ele mesmo abriu mão do cargo parlamentar, abriu mão dos seus assessores, e ele ajuda, junto com a equipe, a melhoria da cidade. Eu acho que eu sei de quem você está falando. Então, esse prefeito, ele é um ótimo exemplo. Eu não sei se ele está se candidatando, mas se ele se candidatasse, eu louvo o Senhor e gostaria muito que todos compartilhassem para que ele fosse reeleito. Porque uma pessoa como essa, ela deveria ser de exemplo para todo mundo e que todos pudessem copiar. Assim já ia começar a mudar um pouquinho verdadeiramente a política, que as pessoas sempre falam nos horários políticos que se ele for eleito vai mudar, mas nunca muda. Então começa por você, faça como ele, faça parte da comunidade, não se exclua da comunidade, se junte com a comunidade para mudar a comunidade. Tem um provérbio que eu costumo ministrar, que foi Deus que me deu, me revelou, e eu que compus esse provérbio, que diz assim, se não nós, quem? Se não agora, quando? Se não eu, quem será? Se não hoje, quando? Então, se não eu, quem vai ser? Se não agora, quando? Se não assim, como? Se não aqui, onde? Então, a gente tem que começar a partir de nós. Foi como o evangelista Juan falou, né? Renan falou. É fácil a gente apontar os erros da pessoa, mas se você fosse vereador, se você fosse o prefeito,
Se você fosse o governador, o presidente, será que faria diferente? Será que quando eu estou numa fila para pagar uma conta, eu não gostaria de furar essa fila e ser o primeiro? Utilizar de recurso para ter prioridade, para conseguir alguma coisa na frente daqueles que estão esperando? Se eu tivesse uma oportunidade de receber um benefício de alguma forma e eu tivesse que burlar alguma coisa, eu não faria isso também? Então a política tem que começar por nós. Foi o que Jesus falou quando estava querendo punir Maria Madalena. Ele falou, aquele que nunca errou, então que execute e mate a pessoa pelo erro que ela cometeu. Atire a primeira pedra. E ninguém atirou. Por quê? Porque as pessoas se autoconscientizaram de que elas também não agem corretamente. Então é muito fácil também, existem algumas pessoas que eu não quero saber de política. Política é tudo corrupto. Mas será que a gente não se corrompemos? Exatamente. Será que em toda a nossa vida a gente foi certo? Olha só, para finalizar, Jesus falou assim, tive fome e me desse de comer. Estive nu, me desse de vestir. Tive sede, me desse de beber. As pessoas disseram, Senhor, a gente nunca fez isso. Você falou, isso mesmo. Quando que você esteve nu, com sede ou com fome? Ele falou, não, eu sou aqueles que estão precisando nas ruas, na beira do caminho, embaixo das pontes. Tudo que você fizer a uma dessas pessoas menos favorecida, a mim tem feito. E quantas vezes a gente tem feito isso? É verdade. Evangelista Renan. Com toda certeza, meus irmãos. Eu gostaria de voltar sobre essa questão da política e da religião. Na minha opinião, realmente, o que eu mais gostaria é que não houvesse uma mistura entre a política e a religião. No entanto, eu admito que isso é impossível. É impossível que a religião não interfira na política. E é impossível que a política não interfira na religião. Nós vemos países onde é proibido você levar isso aqui. É a palavra. A Bíblia. E as leis são políticas. Exatamente. É. A política está influenciando na crença das pessoas. E tem lugares em que as pessoas matam por causa disso aqui. Então a religião está interferindo na vida, na comunidade, na política. Então, uma coisa está interligada à outra. No entanto, o culto deve ser dedicado a Deus e nunca aos homens. Então, eu também possuo a opinião de que, se for tratar de política, que seja à parte, que seja separado. A verdade é que é muito fácil, sinceramente, se pararmos para pensar de forma lógica e racional, é muito fácil escolher um candidato. É muito fácil votar em alguém. Eu vou te fazer uma pergunta muito simples e você vai compreender. Se algum candidato falasse mal da sua mãe, por exemplo, falasse mal da pessoa que você mais ama, da sua esposa, por exemplo, ou do seu filho, da sua filha, xingasse a sua família, você votaria nessa pessoa que falasse mal de você, mal da sua mãe, mal da sua esposa, mal dos seus filhos? Você votaria nessa pessoa? Eu acredito que não. Então, por que muitas vezes nós apoiamos alguém que fala mal
do nosso Deus. Fala mal ou vai contra o nosso Senhor. Se nós levarmos em conta os princípios bíblicos, você votaria em alguém que apoia a morte de outro ser? Porque o que tem de cristão que diz apoiar o aborto é isso aqui, ó. Você acha que Jesus apoiaria o aborto? Você acha que Jesus apoiaria questões relacionadas a agredir ou ser contra, por exemplo, nós cristãos, nós defendemos que o homem, ele foi feito para a mulher e a mulher foi feita para o homem. Isso é um princípio bíblico. Só que em nenhum momento nós iremos apoiar que o homossexual deve ser preso ou deve ser agredido, ou que o homossexual ele deve ter os seus direitos restringidos, não. Porque antes de ser homossexual, ele é ser humano. Nós somos seres humanos. E Jesus, ele disse para amar até mesmo o inimigo. Não é mesmo? Então, pensa a respeito de Jesus. O que Jesus acha a respeito disso? O que Jesus acha a respeito daquilo? Você vê que quando Jesus ele foi condenado à crucificação, ele foi condenado através de uma política. Houve uma votação. E a votação era Jesus ou Barrabás? Quem vocês escolhem? Um assassino ou um salvador? E o povo escolheu libertar um assassino. Os fariseus, os religiosos, eles influenciaram o povo. Eu não sei exatamente como eles conseguiram fazer isso. Talvez por meio de suborno, ou talvez através de ameaças. Só que havia muitos ali que apoiavam Jesus e no momento se corromperam e disseram: liberta Barrabás. O que Deus ele quer dizer para mim e para você aqui hoje a respeito desse assunto é que é necessário fazer uma escolha. Infelizmente ou felizmente, a política é necessária. Existe um cabresco na nossa mente de brasileiro, como eu já deixei aqui explícito no início, de que nós sempre levamos a questão da política para o lado ruim, para o lado da corrupção, para o lado da sujeira. Mas isso é porque nós somos sujos, porque nós somos corruptos. Por isso, não devemos votar contra o nosso Salvador, contra os princípios que regem a nossa vida cristã. É necessário que venhamos nos posicionar
e venhamos dizer: não liberta Barrabás. Pastor Sidney Gomes. Eu queria citar algo também aqui, que eu não quero que esse vídeo fique gravado por muitos e muitos anos. Quero que pessoas lá na frente vão olhar esse vídeo e vão falar: o que esse pessoal falaram nesse podcast tem muito sentido. E o que eu quero falar aqui também, e deixar registrado isso, o que a gente vê nas igrejas e nas instituições hoje? Elas já não são tão unidas. Cada um pensa de uma forma diferente. E de uma forma diferente. E puxa para o seu lado. Exatamente. E a ideia, nossa, que acreditamos em Cristo Jesus, em Deus, não estou falando de religião, nós que acreditamos em Deus, em Cristo, que Ele morreu na cruz para nos salvar. Em vez de separar, precisamos unir. Só que eu já conheço alguns irmãos, e o que eu estou falando aqui, pessoas que vão assistir esse programa vai saber do que eu estou falando e de repente está nessa posição, e eu acho isso ridículo. Irmãos dentro da igreja discutindo e ficando mal um com o outro, brigando por causa de uma posição política. De um candidato. Por causa de um candidato. E o que é pior? Que eu sinto, espero que isso não aconteça nunca. Porém, infelizmente, a política ela está entrando e ela vai dividir. A ideia da política dentro da igreja, dentro do evangelho, é separar os irmãos. É separar. Espero não ver isso na igreja, entre os irmãos e entre as instituições. Não quero ver uma igreja por uma posição política e a outra que defende uma outra posição política, eles se engalfiando, jogando pedra um no outro, brigando por causa da política. E isso, infelizmente, parece que ela está caminhando para isso. Parece que as igrejas estão pendendo para isso. E isso não pode acontecer. Não deve acontecer, pelo contrário. A gente precisa ter uma opinião só para que a gente chegue a um objetivo final, que é Cristo, que é a salvação em Jesus Cristo. Nós, como os irmãos, um amando o outro, não brigando, não jogando pedra, não se engalfiando aí nas redes sociais, nada disso. Sim. É o que a gente precisa aprender. É para união, não para separação e para guerra. Esse seria um ponto. Nossa, que profundo, hein, pastor Sidney? Tem mais algum comentário, apóstolo todo? Tem sim. Eu costumo dizer, não adianta orarmos como leão se votarmos como jumento. Nossa. Eu oro para que as crianças, as mulheres estão grávidas, possam ter um filho com excelência e que o bem maior que a família constituída por Deus na terra vingue. Mas eu sou a favor da política que faz aborto, que é oferenda a deuses pagãos. Eu oro para que os homossexuais, as pessoas que estão no presídios, as pessoas que estão sobre a garra de Satanás, onde diz o apóstolo Paulo que o príncipe desse século cegou o entendimento do povo para que não venha conhecer o Senhor. Mas eu voto na política que favorece o homossexual e obriga que os nossos filhos venham ser homossexuais, independente de querer ou não. Eu oro para que o Senhor venha transformar o ladrão, o malfeitor, numa pessoa melhor, para que ele venha ter mais vida sobre a terra e viva de forma honesta. Mas eu volto em pessoas que têm a cultura de promover mais ladrões. Então eu costumo dizer que existem demônios que são repreendidos com jejum e oração.
Mas existem demônios que são repreendidos com voto. Pense nisso. Existem demônios que são repreendidos com jejum e oração. Mas existem demônios que são repreendidos com votos. Qual é a política que você está deixando para o seu filho? Para a sua futura geração? Porque lá na frente vai ser a consequência do que você está fazendo hoje. Pense bem, quando você for votar em alguém, quais são os princípios que essa pessoa rege. Quais são os princípios de política, de reinado? Quais são os princípios de governo? Porque, querendo ou não, vocês vão beneficiar as gerações futuras ou amaldiçoar. Tem uma passagem bíblica que vai dizer que Samuel foi doado por Ana para fazer parte do ministério sacerdotal. Ele era profeta, juiz e sacerdote. Só que o povo, em política, numa votação, pediram que Samuel saísse e entrasse Saul. Samuel fazia tudo que era bom aos seres humanos, às pessoas, e eles não quiseram. Quiseram Saul, que veio com uma boa aparência. Nem todo mundo que fala palavras doces vai executar atitudes doces. Foi como o nosso amado foi muito fiel, feliz ao falar sobre Jesus e Barrabás. Qual eram as características, os princípios de Barrabás? Exatamente. Qual era os princípios de Jesus? Só que ludibriado por poucas pessoas, corromperam todo o bom costume. As más conversações corrompem os bons costumes. Eu não sei como pode ter no dia de hoje pessoas que se dizem obreiros da casa do Senhor, líderes da casa do Senhor, se filiar a partidos que matam, que produz revoluções, que produz o crime, o homossexualismo, e o estupro e o aborto. Então fica uma palavra de reflexão. Não adianta orar como um leão, se votar como um jumento. Meu Deus. Evangelista Renan. Extremamente profundo, apóstolo voltou. Nós estamos aí nos minutos finais. E antes de encerrarmos, eu gostaria só de fazer um último comentário a respeito desse assunto. Como o apóstolo deixou muito claro, é necessário que venhamos enxergar os princípios. Qual é o princípio do seu candidato? Qual é o princípio do seu partido? A verdade é muito triste essa questão que o pastor Sidney disse sobre irmãos que deixam de viver em comunhão uns com os outros por causa de opiniões políticas diferentes. Sim. Por causa de partidos diferentes, candidatos diferentes, ideias diferentes. Mas espera aí. Se a nossa crença é a mesma, se o nosso princípio é o mesmo, por que temos ideias e candidatos diferentes? Por que há essa divisão se eu penso igual a você e se você pensa igual a mim? Porque se o cristão deve ser imitador de Cristo e pensar como Cristo, não faz sentido haver essa divisão. Se eu penso igual a você, você pensa igual a mim, por que estamos nos dividindo? Só que é necessário que nós venhamos aceitar o seguinte: esse mundo está fadado à destruição. Esse mundo que nós conhecemos, o reino dos homens, está fadado à perdição eterna. O mundo pertence ao maligno. Então, nós temos esse objetivo
de votarmos com consciência. Nós temos o objetivo de mantermos princípios. Só que o final da história já nos foi contado. O final de tudo já nos foi dito. Haverá um momento em que todos nós seremos presos. Por causa do nome de Jesus, perderemos direitos. Por causa do nome de Jesus, a tendência é que venhamos ser executados. Então, meu irmão, para que toda essa discussão? Para que toda essa briga? Para que toda essa desavença? O mundo não pertence a nós mais, entendeu? Ele pertence ao maligno. E nós, que reinaremos com Cristo, o reino de Deus que está vindo, este sim, virá do céu. Aleluia. E não dos homens. Glória a Deus. Pastor Sidney Gomes, tem algum comentário final? Sinceramente, tem muito assunto. É verdade. Eu queria pelo menos mais uns 15 minutos aí pra gente discutir um assunto aí que tá na mídia, né, com relação aí aos políticos aí. Que uma opinião rápida. Sim. Só pra gente encerrar, uma opinião rápida aí com relação a... Vou colocar aí essa guerra que teve aí entre os dois candidatos, né? O Marçal e o Datena. Essa cadeirada aí. Meu Deus do céu. Né? Imagina se um dos dois, ou melhor, aquele que tomou a cadeirada, o Marçal, se ele fosse um pastor de igreja, um líder de igreja, tomasse uma cadeirada, ou de repente, né, o outro que deu a cadeirada fosse um pastor, um líder, né, porque não conseguiu argumentar com o outro e chegou nesse ponto, né? Infelizmente, o que aconteceu foi humano. A gente entende isso, não tem nada a ver com religião, nada disso. A gente entende isso. Foi humano. Porém, entretanto... Se fosse uma liderança eclesiástica... se fosse uma liderança eclesiástica, com certeza iria ser a maior repercussão. E a igreja ia sofrer com isso. A igreja ia sofrer com isso, né? Como a gente sofre hoje com tantas outras coisas. Né? Então, se for colocar em uma posição se está certo ou se está errado, um errou porque provocou, pior ainda foi o que bateu. Pior foi o que bateu. E eles vão estar aí na liderança onde a gente vai governar a gente. Né? E aí você que está do outro lado aí, o que você diz? Qual que é o... Agora a gente vai ter que escolher qual é o menos ruim nessa situação. Porque os dois não teve... Foi desagradável. A gente vai ter que escolher pelo menos pior aí, né? Então, essa é uma opinião que eu quero deixar aí no ar e deixar para vocês falar. Eu não tenho rede social, tenho, mas depois vão ver aí na edição do vídeo. Qual é o seu comentário final? Então, e olha que profundo, né? Porque o que acontece? Dos 4 que estão aí competindo, dos 5 que estão aí competindo a Prefeitura de São Paulo, um dos 3, né, estaria esses 2. Para que a gente, como igreja, como pessoal de direita, como pessoal que acredita que são contra alguns princípios, como a gente falou durante todo esse podcast, sobre não compartilhar
com aquele que faz mal para a sociedade, mal para o Estado, para o município e para o país, aí você vê aqueles dois que você está depositando a ficha, já mostrando quem eles são, antes de ser eleito, né? Porque daí agora minou nossas forças, porque, e agora, se um desses dois for eleito, né? Porque um não teve coragem de retribuir o mal que recebeu. Só que quando você tem uma posição como a da Prefeitura de São Paulo, você vai ter que tratar com situações mais drásticas lá na frente. E você vai recuar. E aquele que agrediu, toda vez que ele for questionado por algo que ele está errado, ele não tem a humildade de reconhecer e melhorar. Porque não pediu desculpa até agora. Porque achou que estava com a razão. Mas, em compensação, toda vez que ele for questionado, ele vai dar uma cadeirada em alguém. Né? Existe até um meme nas redes sociais que diz: hoje eu não estou com brincadeira. Né? Então, toda vez que eu tiver com brincadeira, eu vou dar cadeirada, eu vou agredir. Então, por isso que a palavra do Senhor fala, em Tito, diz assim, ó, confessam que conhecem a Deus, mas negam com as suas obras. Como é que eu posso falar que eu me compadeço do morador de rua, sendo que eu estou querendo matar aquele que está do meu lado? Se eu estou querendo matar aquele que já está do meu lado com uma cadeira ou de alguma forma, é uma tentativa de homicídio. Como é que eu vou ter palavra, vou ter uma palavra de ordem, vou mostrar com minhas atitudes de que eu sou diferente dos outros? Imagina isso aí. Eu aprendi uma vez num curso que eu fiz sobre segurança, que a maior lei que tem, a primeira lei que eles leem lá no artigo é: todos são iguais perante a lei. Perante a lei. Todos são iguais perante a lei. Isso é o início de todo o código penal do nosso Brasil. Todos são iguais perante a lei. No entanto, se fosse eu ali, que tivesse dado uma cadeirada no Marçal, ou tomado, você acha que eu estaria aqui agora? Eu já tinha sido preso faz tempo. Eu tinha saído dali algemado. Sim. Então, todos são iguais perante a lei. Até o é primeiro bonito. Passo. Na teoria é bonito, né? Até a primeira ordem. Mas na prática... Na prática não é bem assim. Exatamente. Então, meus irmãos, é necessário que venhamos nos apegar realmente a Deus. Porque feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Eu gostaria de deixar agora as redes sociais do programa. No Instagram você vai encontrar a gente no @genuínaspcafé. No Instagram, @genuínaspcafé. No YouTube, @programa Café Filosófico Oficial. No Facebook temos um perfil, Café Filosófico, e tem o meu perfil pessoal também, meus irmãos. Vocês podem me convidar para ir na sua igreja, pregações. renan_m.ferreira, meu Instagram pessoal. renan_m.ferreira. E aí, pastor Sidney, quer deixar alguma rede? Quer deixar alguma rede social, Afonso? Sim, tanto no YouTube como no Instagram, Facebook, Marcos Motolo Coni EAD. Marcos Motolo Coni EAD, que é a Convenção de Pastores, na qual, pela misericórdia do Senhor, sou presidente mundial e seu servo à sua disposição. Amém, graças e glórias a Deus. Vou pegar a xícara aqui, ó. Tudo isso e muito mais nós fazemos dentro do reino, se for da vontade de Deus. Você ouviu o programa Café Filosófico. Siga as nossas redes sociais no Instagram, Facebook e YouTube.